Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Um suplício moderno. Autor Monteiro Lobato. Lido por Antônio Sérgio Grell, no mês de março de 2007. Editado por Cléo Acevilli. Todas as crueldades de que foi useira a Inquisição para reduzir heréticos, as torturas requintadas da questão medieval, o empalamento otomano, o suplício chinês dos 1000 pedaços, o chumbo em fusão metido a funil gorgomilos adentro, toda a velha ciência de martirizar subsiste ainda hoje encapotada sob hábeis disfarces. A humanidade é sempre a mesma cruel chacinadora de si própria. Numerem-se os séculos, anterior ou posteriormente a Cristo. Mudam de forma as coisas, a essência nunca muda. Como prova, denuncia-se aqui um avatar moderno das antigas torturas, o estafetamento. Este suplício vale o torniquete, a fogueira, o garrote, a polé, o touro de bronze, a empalação, o bacalhau, o tronco, a roda hidráulica de surrar. A diferença é que estas engenharias matavam com certa rapidez, ao passo que o estafetamento prolonga por anos a agonia do paciente. Estafeta-se um homem da seguinte maneira: o governo, por malévola indicação de um chefe político, odierno sucedâneo do familiar do Santo Ofício, nomeia um cidadão estafeta do correio entre duas cidades convizinhas não ligadas por via férrea. O ingênuo vê no caso honraria e negócio. É honra penetrar na falange gorda dos carrapatos orçamentívoros que pacientemente devoram o país. É negócio lambiscar ao termo de cada mês um ordenado fixo, tendo arrumadinha no futuro a cama fofa da aposentadoria. Note-se aqui a diferença entre os ominosos tempos medievos e os sobreexcelentes da democracia de hoje. O absolutismo agarrava às brutas a vítima e, sem tirte nem habeas corpus, trucidava. A democracia opera com manhas de tartufo, arma arapucas, mete dentro rodelas de laranja e espera leivosamente que, esponte sua, caia no laço o passarinho. Quer vítimas ao acaso, não escolhe. Chama-se a isto arte pela arte. Nomeado que é o homem, não percebe a princípio a sua desgraça. Só ao cabo de um mês ou dois é que entra a desconfiar. Desconfiança que por graus se vai fazendo certeza. Certeza horrível de que o empalaram no lombilho duro do pior matungo das redondezas, com pela frente 5, 6, 7 léguas de tortura a engolir por dia de mala postal à garupa. Eis as puas do aparelho de tormento, as tais léguas. Para o comum dos mortais, uma légua é uma légua. É a medida de uma distância que principia aqui e acaba lá. Quem viaja feito o percurso chega e é feliz. As léguas do estafeta, porém, mal acabam, voltam da capo, como nas músicas. Vencidas a 6, suponhamos um caso em que sejam só 6, renascem na sua frente de volta. É fazê-las e desfazê-las. Teia de Penélope, rochedo de Sísifo, há de permeio entre o ir e o vir, a má digestão do jantar requentado e a noite mal dormida, e assim um mês, um ano, 2, 3, 5, enquanto lhes restarem a ele nádegas e ao sendeiro lombo. Quando cruza um viandante a jornadear, morde-o a inveja. Aquele breve chegará, ao passo que para o estafeta tal verbo é uma irrisão. Mal apeia, derreado com o coranchim em fogo, ao termo dos 36.000 metros da caminheira, come lá o mau feijão, dorme lá a má soneca, e a aurora do dia seguinte estira-lhe à frente a guisa de bom dia. Os mesmos 36.000 metros da véspera, agora espichados ao contrário. Breve o animal pisado dá de si, fraqueia. Já os topes, o cavaleiro galga a pé, não possui meios de adquirir outra montada. O ordenado vai-se-lhe em milho e rapador. Nota: pasto de aluguel muito sovado, rapado. Fim de nota. Para a limária, água de sal para os semicúpios e mais remédios às pisaduras de ambos, cavalcante e cavalgado.
não sobeja sequer para a roupa. Dá-lhe o Estado o mesmo que custeia enxundiosas taturanas burocráticas a contos por mês e baitacas parlamentares a 200 mil réis por dia, dá-lhe o generoso Estado 100 mil réis mensais, quer dizer R$1 por 9 braças de tormento. Com um vintém, paga-lhe 330 metros de suplício, vem a sair a 60 réis o quilômetro de martírio. Dor mais barata é impossível. O estafeta entra a definhar de canseira e fome. Vão-se-lhe as carnes, as bochechas encovam, as pernas viram parênteses, dentro dos quais mora a barriga do desventurado Ronci. Além das calamidades fisiológicas, econômicas e sociais, chovem-lhe em cima as meteorológicas. O tempo inclemente não lhe poupa judiarias. No verão, não se dói o sol de assá-lo como se assam pinhões nas cinzas. Se chove, de nenhuma gota se livra. Pelos fins de maio, a entrada do frio é entanguido como um súdito de Nicolau, exilado nas Sibérias, que devora as léguas infernais. Num dia de São Bartolomeu, agarrado de unhas à crina da escancelada égua, é por milagre que não os despeja a ambos, perambeiras abaixo, o endemoniado vento. O patrão-governo pressupõe que ele é de ferro e suas nádegas são de aço, que o tempo é um permanente céu com brisas fagueiras, ocupadas em soprar sobre os caminhantes os olores da balsamina em flor. Pressupõe ainda que os 100 mil réis do salário são uma paga real de lamber as unhas, e nestas angelicais pressuposições, quando há crises financeiras e lhe lembram economias, corta seus 5, seus 10 mil réis no pingue ordenado, para que haja sobras permitidoras de ir à Europa um genro e comissão de estudos sobre a influência zigomática do periélio solar no regime zaratústrico das democracias latinas. E assim, o exército dos estafetas, dia a dia mais encaninfrado, encalacrado de dívidas, enxangado de pisaduras ao sol de dezembro ou à garoa estanguente de junho, trota sem cessar, morro acima, morro abaixo, por atoleiros e areões, caldeirões e escorregadouros, sacudido pela miseranda cavalgadura que, de tanto padecer, coitada, já nem jeito de cavalo tem. O lombo delas é toda uma chaga viva, as costelas um ripado, caricaturas constritadoras do nobre Ecos, um dia rebentam de fome, exaustas a meio de viagem. O estafeta toma as costas, os arreios, a mala e conclui a caminheira a pé. Nesse dia chega fora de horas e o agente do correio oficia ao centro sobre a irregularidade. O centro move-se e faz correr um papelório através de várias salas, onde, comodamente, espapaçada em poltronas caras, a burocracia gorda palestra sob espiões alemães. Depois de demorada viagem, o papelório chega a um gabinete, onde impa em secretária de imbuia, fumegando o seu charuto, um sujeito de boas carnes e ótimas cores. Este vence 2 contos de réis por mês, é filho de algo, é cunhado, sogro ou genro de algo, entra às 11 e sai às 3, com folga de permeio para uma batida no frege da esquina. O canastrão corre os olhos mortiços de lombeira por sobre o papel e grunhe: estes estafetas, que malandros! E assina a demissão daquele a bem do serviço público. E se isso não acontece, acontece pior. Certa vez o agente do correio de uma cidadezinha paulista oficiou ao centro queixando-se do estafeta. O centro respondeu autorizando-o a punir com severidade o faltoso. O agente medita a sério sobre o caso, depois, mostrando o ofício ao estafeta e, com muita dor de coração, ferra-lhe em nome do governo a maior sova de chicote de que há memória no lugar. Em seguida, oficia ao centro, dando conta do desempenho da missão e declarando que o serviço ficaria interrompido por uma quinzena, visto o paciente estar de cama a curar-se com salmoura. O supliciado, posto no olho da rua, sem saúde, sem cavalo, sem nádegas, coberto de dívidas, com o fígado e mais vísceras fora do lugar em virtude do muito que chacoalharam, vê-se logo rodeado pela chusma de credores, ávidos como urubus de charqueada.
Como está nu, mais nu que Jó, não pode pagar a nenhum e ganha fama de caloteiro. Parecia um homem sério e, no entanto, roubou-me 5.000 alqueires de milho, diz o da venda. Calabrês gordo, enricado no passamento de notas falsas. Tomou-me emprestado 100.000 réis para a compra de um cavalo, a jurinho de amigo, 5% ao mês. Já lá vão 5 anos e, por muito favor, pagou-me o prêmiozinho e deu os arreios por conta. Que ladrão! Diz um onzeneiro, sócio do outro na nota falsa. A loja de fazenda chora uma das calças de algodão mineiro que lhe fiou em tempo. A farmácia, 1 quilo de sal amargo falsificado. Abeberado de insultos, um Marte só vê pela frente uma saída, fincar o pé na estrada e fugir. Fugir para uma terra qualquer onde o desconheçam e o deixe morrer em paz. Destarte, o moderno suplício do estafamento, além de charquear as carnes de uma criatura humana limpa de crimes, dá-lhe ainda de lambujo uma bela mortezinha moral. Tudo isto a fim de que não falte aos soletradores de tais e tais bibocas do sertão o pábulo diário da graxa preta em fundo branco, por meio do qual se estampam em língua bundas facadas que pé espalhado deu em camisa preta, o queijo que furtou o baianinho ao Manuel da Venda, o romance traduzido de Jorge Onet, o salvamento da pátria pela alta volataria nacional, o palavreado gordo das ligas disto e daquilo, a descoberta de espiões onde nada há que espiar, a policultura, o zebu, o analfabetismo, o aliadismo, o germanismo, as potocas de havas e quantas palpavice grela por maçapês e terras roxas deste país das Arábias. A política do coronel Evandro em Itaoca deu com o rabo na cerca desde que, em tal pleito, o competidor Fidêncio, também coronel, guindou a cotação dos votos de gravata a 500.000 réis e a dos votos de pé no chão a 2 parelhos de roupa, mais um chapéu. O primeiro ato do vencedor foi correr a vassoura de olho da rua em tudo quanto era olho ruável em matéria de funcionalismo público. Entre os varridos estava a gente do correio, inclusive o estafeta, para cuja substituição inculcou-se ao governo o Izé Biriba. Era este Biriba um caranguejo humano, lerdo de maneiras e atolambado de ideias, com 2 percalços tremendos na vida, a política e o topete. O topete consistia num palmo de grenha teimosa em lhe cair sobre a testa, e tão insistente nisso que gastava ele metade do dia erguendo a mão esquerda à altura da fronte para, num movimento maquinal, botar para riba a crina rebelde. A política escusa dizer o que é. Coligados ambos, topete e política, comiam-lhe o tempo inteiro, de jeito a não lhe deixar folga nenhuma para o amanho do sítio, que afinal, roído pelo cupim da hipoteca, lá foi parar nas unhas de um onzeneiro ladrão. Montou em seguida botequim, mas faliu. Enquanto Biriba arrumava o topete, os fregueses surrupiavam-lhe os mata-bichos, e nas cavaqueiras políticas os correligionários, de passo que expeliam diatribes contra o governo, sorviam capilés refrescantes e mascavam bolinhos de peixe por conta da vitória futura. Além do topete, tinha Biriba o cestro do sim senhor, alçado às funções de vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos e ponto final de todas as parvoiçadas emitidas pelo parceiro, e às vezes pelo hábito, quando o freguês, parando de falar, entrava a comer, continuava ele escandindo a sim senhores a mastigação do bolinho filado. Ao tempo da queda do outro e subida de sua gente, andava Biriba reduzido à conspícua posição de fósforo eleitoral. No pleito, trabalhara como nenhum. Deram-lhe as piores missões: acuar eleitores tabaréus embibocados nos sovacões das serras, negociar-lhes a consciência, debater preço de votos, barganhá-los com éguas lazarentas e provar aos desconfiados, com argumentos de cochicho ao ouvido, que o governo estava com eles. Após a vitória, sentiu pela primeira vez um gozo integral de coração, cabeça e estômago. Vencer! Ó néctar! Ó ambrosia incomparável! O nosso homem regalou as vísceras com o petisco dos deuses, até que, enfim, os negrores da vida de misérias lhe alvorejavam em aurora. Comer a farta, serrar de cima, delícias do triunfo. Que lhe daria o chefe?
No antegozo da pepineira iminente, viveu a rebolar-se em cama de rosas até que rebentou sua nomeação para o cargo de estafeta. Sem queda para aquilo, quis relutar, pedir mais. Na conferência que teve com o chefe, entretanto, as objeções que lhe vinham à boca transmutavam-se no habitual "sim, senhor", de modo a convencer o coronel de que era aquilo seu ideal. Veja, Biriba, quanto vale a felicidade. Pile um empregão. Vai, Regino, para a gente e você para a estafeta. O mais que ele pôde alegar foi que não tinha cavalgadura. Arranja-se, resolveu de pronto o coronel. Tenho lá uma égua moura, legítima, de passo picado, que vale 200.000 réis. Por ser para você, doa por metade. O dinheiro é o de menos. Você toma o de empréstimo a Leandrinho. Arranja-se tudo, homem. O arranjo foi adquirir Biriba uma égua trotona pelo dobro do valor, com dinheiro tomado a 3% ao tal Leandro, que outra coisa não era senão testa de ferro do próprio Fidêncio. Destarte, carambolando, o matreiro-chefe punha os juros, o pior sendeiro da fazenda, além de conservar pelo cabresto da gratidão ao idiota estafetado. Iniciou Biriba o serviço, 6 léguas diárias a fazer hoje e a desfazer amanhã, sem outra folga além do último dia dos meses ímpares. Ainda bem se fora devorar as léguas na só companhia da chupada mala postal, mas não lhe saiu serena assim a empresa. Como Itaoca não passasse de mesquinho lugarejo empoleirado no espinhaço da serra e desprovido de tudo, não transcorria vez sem que os amigos políticos não viessem com encomendas a aviar na cidade. À hora de partir, surgiam aproveitadores com listinhas de miudezas ou negras com recados. Sinhá disse assim para Suncê comprar 3 carretéis de linha 50, um papel de agulhas, uma peça de cadarço branco, 5 maços de grampo miúdo e se sobejar um tostão para trazer uma bala de apito para o seu Juquinha. Todos aqueles artigos existiam em Itaoca um tantinho mais caros, porém, o encomendá-los fora visava apenas a economia do tostão da bala de apito. Sim, senhor, sim, senhor. Não lhe escapava da boca outro som, embora o exasperasse a contínua repetição do abuso. Além das pequenas encomendas pouco trabalhosas, surgiam outras de vulto, como levar um cavalo arriado ao senhor fulano, que vinha em tal dia acompanhar a mulher de etcetrano e que tais. Tibúrcia, cozinheira preta do coletor, cada vez que ia de férias descansar à cidade, era Biriba o indicado para conduzi-la. Foi como o conheci, guardando cesta a Amazonas. De viagem para Itaoca, meio caminho topa um homem encavalgado na mais avariada égua que jamais meus olhos viram. A garupa iam malas do correio e vários picuás, no Santo Antônio mais picuás, além de uma vassoura nova enganchada nos arreios com uma palha para cima. Estava parado, em atitude idiotizada, segurando pelo cabresto um cavalinho de cilhão. Abordei-o pedindo fogo. Aceso o cigarro, indaguei de quem montava a cavalgadura vazia. Não vê que estou acompanhando a dona Engrácia, que é parteira em Itaoca? Ela apeou um bocadinho e... Ouvi rumor atrás. Saía do mato uma mulheraça rúbida, de saias tufadas de goma, tendo na cabeça um toucadinho coevo de S.M. Fidelíssima. Para não vexá-la, pus-me a caminho, não sem, voltando a cara de soslaio, regular-me com os apuros do estafeta para entalar nas andilhas as 5 arrobas da parteira aliviada. E descomposturas. Seu Biriba! Não foi linha 40 que eu encomendei. O senhor parece bobo. Quando a fazenda era má, não viu que a chita desbotava? Que moda! Doía-lhe, sobretudo, carretear para execrável gente da oposição. O coronel contrário não se pejava de pôr intromissão de terceiro, neutro ou oposicionista, encapotado a abusar da boa-fé do mártir. Lembrava-se Biriba, com dor de alma, de um bode de raça que lhe dera grandes trabalhos pelo caminho, e várias marradas de lambuja, afinal, chegando, verificou que vinha para o inimigo. Toda a gente gozou do caso, entre espirros de riso e galhofa. É um pax vobis, Biriba, trazer o bode da oposição, que há. Estas e outras foram-lhe azedando os fígados e as vísceras circunvizinhas. Biriba emagreceu, Biriba amarelou.
A égua, coitada, perdeu a feição cavalar, seu lombo selar em meia-lua, de modo que por um nadinha não raspavam o chão os pés do cavaleiro. Montado, Biriba afundava. Sua cabeça caía quase ao nível de uma linha tirada da anca às orelhas da égua. Horrendamente pisada, trazia a bicha nos olhos permanentes lágrimas de dor, mas em vez de tanta mazela mover ao dó, o coração dos itaoquenses regalavam-os e eram chufas sem fim e piadas idiotas acerca do estafeta da triste figura mais a sua bucéfala, como os batizou um engraçado local. Lazarento como eles, só os Cunegundes, cão sem dono, coberto de sarna, que perambulava a esmo pela cidade, fugindo a moscas e pontapés, pois não lhe mudaram nome para Biribinha, cachorrada. Não tardou muito viesse o governo dar sua volta ao torniquete, cortando 10.000 réis no ordenado dos estafetas, para salvar-se em certa ocasião de apuros financeiros, e salvou-se esta que é: a roupa no fio, à entrada das chuvas, uma alma caridosa deu-lhe uma velha capa de borracha, mas no primeiro aguaceiro verificou Biriba que tal capote vazava como peneira, de modo a piorar-lhe a situação com a sobrecarga de um planejamento absorvedor de litros de água. Biriba, perdida a paciência, murmurou: "Ai, soube-o logo o chefe e fê-lo vir as contas. É certo que o senhor me anda renegando do emprego que lhe demos? Queria acaso ser eleito senador ou vice-presidente? Um pedaço de porcalhão que andava aí lambendo em bira, morre, não morre de fome, passa por generosidade nossa a ocupar um cargo federal com ordenado relativamente bom? Aqui, Biriba tossiu sim, senhor. Encontra todas as facilidades, recebe um bom animal e ainda se queixa? Que quer então Vossa Excelência?" Biriba entumeceu-se de coragem e declarou querer uma coisa só: a demissão. Estava doente, surradíssimo, ameaçado de perder de um momento para o outro a égua e as nádegas. Queria mudar de vida. Muda-se então? De vida, assim, do pé para a mão? Quer abandonar os amigos? E a disciplina partidária onde fica, meu caro Palerma? Não convinha a ninguém a saída do Biriba. Quem mais serviçal? Lembravam-se dos estafetas anteriores, malcriados, inimigos de trazer um papel de agulha fosse para quem fosse. Não sairia. Itaoca impunha-lhe o sacrifício de ficar. Mas a tortura do diário, chocalhar por 7 léguas das vísceras de Biriba, acabou por desconjuntar nele o cimento da lealdade partidária. O mártir abriu os olhos, lembrou-se com saudades dos ominosos tempos do coronel Evandro, das delícias do botequim e até do calamitoso período da degradação fosfórica. Piorar após o triunfo, não havia dúvida. Este livre exame de consciência, crede-me, foi o início da queda do coronel Fidêncio em Itaoca. Biriba, o firme esteio, apodrecia pelo nabo, viria abaixo e com ele a cumieira do partieiro político. A víbora da traição armara ninho em sua alma. Como novo pleito se aproximasse, nova vitória lhe seria novo termo de martírio. Biriba ponderou de si, para sua égua, que a salvação de ambos estava na derrota. Demitiam-no e ele, veterano e mártir do fidencismo, continuaria com jus ao apoio do partido, sem padecer por via cossigiana o contato odioso das 7 horas diárias de socado. Deliberou trair. Na véspera da eleição, incumbiu o Fidêncio de trazer da cidade um papel importantíssimo para o tribofe das urnas. Sei lá o que era. Um papel. A palavra papel, dita assim em tom de mistério, traz no bojo coisas. Fidêncio frisou a gravidade da incumbência, a maior prova de confiança jamais dada por ele a um cabo eleitoral. Veja lá, a nossa sorte está nas suas mãos. Isto é que é confiança, hein? Partiu Biriba, recebeu na cidade o papel e rodou para trás. A meio caminho, porém, tomou por uma errada, foi ter a biboca de um negro velho, soltou a égua, pegou de prosa com o gorila. Caiu a noite, Biriba deixou-se ficar. Alvoreceu o dia seguinte, Biriba quieto. 10 dias se passaram assim. Ao cabo, arreou a égua, montou e botou-se para Itaoca, como se nada houvera acontecido. Foi um assombro a sua aparição.
Baldadas as tentativas para apanhá-lo no dia do pleito e nos posteriores, deram-no como papado pelas onças, ele, égua, mala postal e papel. Vê-lo agora surgir Sãozinho da Silva foi um abrir de boca e um pasmar a vila inteira. Que houve? Que não houve? A todas as perguntas, Biriba armava na cara a suprema expressão da idiotia. Nada explicava, não sabia de nada, sono cataléptico, feitiço, não compreendia o sucedido. Afigurava-se-lhe ter partido na véspera e estar de volta no dia certo. Ficaram todos maravilhados, com asníssimas caras. Fidêncio delirava na cama, com febre cerebral, perdera a eleição redondamente. Derrota fedida rotavam os vencedores, atochando foguetes de assobio. Em consequência do inexplicável eclipse do estafeta, senhorou-se do rebenque o ex-ominoso Evandro. Começou a derrubada. O olho da rua recebeu em seu seio tudo quanto cheirava a fidencismo. A vassoura da demissão, porém, poupou a Biriba. O novo cacique aproximou-se dele e disse: demiti toda a canalha, Biriba, menos a você. Você é a única coisa que se salva da quadrilha de Fidêncio. Fique sossegado, que do seu lugarzinho ninguém o arranca, nem que o céu chova torqueses. Pela derradeira vez em Itaoca, Biriba balbuciou o sim, senhor. À noite deu um beijo no focinho da égua e saiu de casa pé ante pé, ganhou a estrada e sumiu. E nunca mais ninguém lhe pôs a vista em cima. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com